Eu acho assim, com relação à central do apito, ela foi criada, vamos que ela tenha sido criada com o melhor dos propósitos, popularizar decisões da arbitragem, né? O futebol é um futebol o futebol é um esporte de poucas regras que teoricamente todo mundo entende, mas acabou que nos últimos anos não é mais assim. Todo dia tem uma recomendação nova da FIFA, a mão encostada não é pênalti, não sei o quê. Ninguém sabe mais muito direito quais são as regras, algumas regras do futebol. Então a central do apito, em tese, foi criada para isso, para meio que deixar claro para todo mundo as regras do futebol e as decisões e etc e tal. Porém, o tiro saiu pela culatra em vários aspectos. O primeiro deles, em vez de elucidar as questões, muitas vezes atrapalhou mais. A própria central do apito, em muitas decisões, não tinha uma unanimidade. Um achava que era pênalti, outro achava que era não, um achava que era mão, outro achava uma recomendação da FIFA que dizia que não. Então, escancarou como a arbitragem brasileira é muito ruim. Eu acho que a central do apito escancarou isso. Por quê? Apontava os erros dentro de campo, mas ela mesmo, né, muitas vezes não tinha certeza ou não tinha uma unanimidade sobre as decisões tomadas nos jogos. Esse é uma questão. E a outra que eu acho a mais grave para mim é que, e aí não é culpa só da central do apito, isso aí eu volto lá aos anos 80, quando foi criado o tal do tira-teima, que é do meu tempo, que eram uns bonequinhos parados lá que mostravam se estava impedido ou não, e tal, que era uma arte completamente tosca tal. Mas a partir dali, a partir daquele momento, o futebol brasileiro, a discussão do futebol brasileiro foi sempre, sempre, sempre pautada pela arbitragem. Sempre. Em todas as rodadas de qualquer campeonato foi assim. E eu vou dar um exemplo da semana passada. Semana passada o Palmeiras ganhou do Ituano por 1-0. Está na final do Campeonato Paulista. Pouco se falou que o Palmeiras é muito melhor do que todos os seus rivais aqui, que o Corinthians, que o São Paulo, que o Santos, que vai para sua quarta final seguida, que o Abel é disparado o melhor técnico do Brasil, que o Abel transformou o futebol do Zé Rafael, por exemplo, que o Abel transformou o Rony num centroavante. Um trabalho primoroso que o Palmeiras faz com o Abel. Pouco se falou disso. A discussão do jogo é se tinha sido falta do Gustavo Gomes no lance. Foi falta. A Crefisa pagou. Porque assim é fácil, porque só assim que ganha e tudo mais. Toda a discussão do jogo foi em cima disso, que era uma questão podia até ser relevante, mas menor diante do que o Palmeiras está fazendo. E isso acontece toda a semana. O brasileiro se habituou a ver qualquer jogo sobre a ótica da arbitragem. Tudo é arbitragem. Pouco se fala de jogo, de futebol, do que é legal, do que é ruim. Pouco se fala disso e muito se fala de arbitragem. E é uma muleta para derrotas. Perdeu, a culpa foi do árbitro. Claro, com um árbitro desse não podia ser. É o apito amigo. É o Flamengo que só ganha com a arbitragem. É o Corinthians que é amigo da arbitragem. É só isso. Isso eu acho péssimo. Isso foi um prejuízo gigantesco para o futebol brasileiro. Porque nós aqui passamos muito tempo falando de arbitragem e pouco de futebol. Eu acho esse foi o maior prejuízo que a central do apito e essa manada de comentários de arbitragem trouxe para o futebol brasileiro, mas muito ruim mesmo. Falamos pouco de futebol e muito de arbitragem. Colocamos na luz o personagem de um jogo de futebol que deveria ser o menos importante, que é o árbitro.